Oi, gente, boa noite. Estou aqui para fazer a revisão da nossa prova de história que vai ser segunda-feira. Desculpa a voz, mas estou gripado, como eu já tinha falado, e eu vou ficar fungando o vídeo inteiro, tá bom? Então me perdoem aí. Vamos lá então, gente, pro assunto. A gente tem dois capítulos para estudar, né? O capítulo 3 sobre o renascimento artístico na Europa e o capítulo 3 da história do Brasil, que é a administração e o governo de Pombal, o período pombalino também conhecido, tá bom? Então começamos primeiro com o Renascimento, capítulo 3. Seguinte, gente, das características principais do Renascimento, né? Então, temos quatro conceitos aqui importantes. Primeiro, o racionalismo, que é a valorização da razão, do pensamento científico, né? A gente vai ter a valorização do conhecimento, da ciência, voltando muito mais forte ainda. Não que isso não existisse na Idade Média, a ciência ela existia sim na Idade Média, só que ela ainda tinha características iniciais, assim, né? Não estava ainda muito forte. Então, o racionalismo, esse conhecimento voltado para a razão mesmo, para o pensamento, é, sem colocar muito aspectos religiosos, né, dentro do pensamento, como era na Idade Média. Então, o racionalismo ele volta muito forte. O humanismo, né, que é a filosofia que se volta aí para o homem e para a valorização da razão também. Então, racionalismo e humanismo ali estão atrelados. O nome específico da filosofia é humanismo, né? Vai justamente valorizar o homem, né, e o pensamento, e principalmente não vai estar tão focado nas questões religiosas, tá? E a gente tem o antropocentrismo, que é um outro conceito que a gente simplifica dizendo que é o homem no centro de toda a produção científica e intelectual. Então, a figura do ser humano, ela começa a se destacar muito mais ainda, né, do que aquela figura religiosa, por exemplo, dos santos, de Deus, como era na Idade Média, tá? Então, agora toda a produção científica, todo o conhecimento se volta para o mundo sensível, né, que a gente chama na filosofia, que é o mundo real, esse mundo que a gente vive, e a gente não fica muito pensando na questão é, da intrínseca ou essa questão do- de um mundo inteligível, né, como o Platão falava, mas a gente começa a ser mais, digamos assim, pé no chão, né? A gente se foca principalmente na vida cotidiana também. Então é por isso que filósofos como Platão e Aristóteles vão retornar muito forte, né? A busca por essa visão greco-romana, ela começa a ficar muito forte. Naturalismo também, né, que é especificamente aí na arte, a valorização artística do mundo sensível, que seria esse mundo real, né, que a gente vive, a valorização do corpo humano, da natureza e a busca pela beleza do corpo perfeito, né? Lembra que essa ideia do belo é uma visão bastante grega, né, romana aí, da perfeição. E isso vai voltar novamente dentro da arte. Então aí é, como eu falei, né, a retomada dos valores greco-romanos significados para o período moderno. Então não é que eles começam a copiar os gregos, não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que eles vão começar a se inspirar muito, né, nessa visão greco-romana da filosofia, da arte, do mundo, do pensamento, da ciência, e isso começa a ficar muito forte, tá? Principalmente na Europa, na Itália e na França. Dos principais artistas que a gente vai ter aí, Leonardo da Vinci, Rafael, né, Michelangelo e Donatello. Principalmente o Donatello, né, era escultor, Michelangelo era pintor, escultor, Rafael pintor e Leonardo da Vinci também pintor. Mas é muito interessante a gente lembrar que, para além de pintores, eles eram cientistas, escultores, né? Eles estudavam várias coisas, eles não ficavam presos somente à arte, né? Então, naquela época, esse conceito de ciência ainda estava muito unificado, como era na Idade Média, né? Então, você tinha que estudar ciência, filosofia, medicina, enfim, matemática, lógica, tudo isso fazia parte da realidade ali de um intelectual moderno, tá bom? E, e principalmente a valorização das técnicas na arte, né, que vai ficando muito mais refinada. E é muito importante também a gente lembrar que o movimento do Renascimento ele só vai acontecer entre a intelectualidade, ele não vai alcançar a população mais pobre, por exemplo. Então, a população do dia a dia, do cotidiano, ela vai estar inserida ainda na lógica medieval, do pensamento medieval.
Então, o impacto ele só vai mesmo ser sentido ali na camada da elite, né, na nobreza e nesses intelectuais que estavam, né, dominando ali a arte, a cultura, enfim, filosofia. Então a gente tem exemplo aqui, o quadro do Leonardo da Vinci, a Santa Ceia. Ele é um quadro que exemplifica muito bem as técnicas do Renascimento, né? Então a gente tem aqui os ângulos. Deixa eu ver se está gravando aqui o meu mouse. Então, nós temos aqui, por exemplo, os ângulos, né, perfeitos, aqui as linhas, ó, essa linha na diagonal das janelas para dar a ideia de profundidade, as janelas no fundo da natureza, né? A gente tem também aqui a figura religiosa, né, do de Jesus Cristo e seus apóstolos. E é interessante que, assim, apesar do Renascimento trazer essa ideia do homem, a presença da igreja ela nunca vai embora, né? Ela está sempre presente na arte e ela vai se manter, principalmente nesse aspecto, né? Não significa que as pessoas vão abandonar o catolicismo, a religião, não é isso, tá bom? Mas a figura, olha aqui, a reta, né, traçada na mesa, é, a como os apóstolos estão, né, posicionados, tem toda uma simbologia por detrás dessa pintura do Leonardo da Vinci. Aqui um esboço, né, esboço do Leonardo da Vinci, o nome dessa esse esboço que ele fez se chama O Homem Vitruviano e é a perfeição do corpo humano perante as formas geométricas, né, o quadrado e o círculo, né, que formam a perfeição do corpo humano. Então é muito importante essa visão da busca pelo belo e da perfeição dentro da arte, né? Então, por exemplo, os próprios pintores, para retratarem perfeitamente o corpo humano, eles precisavam estudar, né, os músculos, o rosto, como isso se comportava, né, as veias, por exemplo. Eles estudavam bastante o corpo humano, né, dissecavam mesmo. Aqui uma pintura do Michelangelo na Capela Sistina, se chama A Criação de Adão. Adão aqui, né, no seu auge da criação e a figura de Deus aqui, né, o Senhor barbado, com os anjinhos aqui ao redor, faz parte aí do período do Renascimento, né? Por exemplo, tem uma simbologia muito importante, né, nessa pintura de como se Deus estivesse tentando alcançar Adão e ele não fizesse o mínimo esforço, né, para alcançar a Deus. Isso tem uma simbologia muito grande da fé tentando alcançar o homem, né? Nesse sentido. Então, Adão aqui. Aqui a Capela Sistina, então toda a capela ela é linda, né? Toda pintada com essas artes do Michelangelo, a maioria deles, se não me engano. E é lindo. Fica na França, na Itália, desculpa. Capela Sistina. Aqui também esculturas do Michelangelo, né? A Davi, uma escultura importantíssima do Michelangelo, e aqui a Maria e Jesus, né? Depois da crucificação. Então tem essa simbologia cristã. O Michelangelo ele fazia muitas obras para a igreja, né? Pintava igrejas. A igreja, né? Ele acabava sendo também os mecenas, né? Que eram os mecenas? Eram aquelas pessoas que patrocinavam os artistas, né? Então encomendavam imagens, pinturas, encomendavam esculturas para embelezar as igrejas. Esse aqui é o quadro do Rafael, né? Esse quadro é muito importante porque traz a simbologia dos filósofos, dos pensadores, de todo mundo que contribuiu para a ciência, né? Desde a Grécia Antiga, né? Os principais pensadores gregos. Então a gente tem aqui o Platão apontando o dedo para cima, referenciando o mundo intelectual, e o Aristóteles apontando a mão para baixo, né? Referenciando o mundo terreno, o mundo sensível, que era a filosofia que eles defendiam, né? Aqui a gente tem Sócrates, né? Aqui Hipátia, aqui a gente tem outros filósofos e matemáticos, né? Espalhados por aqui, eu não lembro agora de um por um.
mas todos são importantes para a construção, né, da filosofia, é, e desse pensamento científico e artístico desde o período greco-romano. Aí a gente vai para a administração e o governo de Pombal, capítulo 3 de História do Brasil. Então é muito importante a gente lembrar que o Marquês de Pombal ele vai revolucionar, né, o modo de como a monarquia portuguesa estava lidando com as suas colônias. Então, o Marquês de Pombal vai fazer algumas mudanças importantíssimas aqui na colônia do Brasil, né? Uma delas é a mudança da capital, de Salvador, para o Rio de Janeiro, principalmente para ficar mais perto da produção do ouro ali, né? Salvador estava muito longe, então ele traz toda a administração para o Rio de Janeiro e que fica mais próximo de Minas Gerais, e assim dava para controlar a exploração do ouro, né? Tem essa exploração do ouro em Minas Gerais, produção de vários produtos de exportação. Então agora o Brasil ele não se voltava somente mais para a produção de um único produto, né, como foi ali no período da cana-de-açúcar. Então, para além do ouro, a gente exportava drogas do sertão, gado, algodão, um pouco de açúcar também, né, não tanto quanto antes. Mas, enfim, a gente produzia várias outras coisas para além da exploração do ouro. Outra coisa que o Marquês de Pombal vai fazer, né, ele vai expulsar os jesuítas, principalmente, né, a maioria dos jesuítas eles tinham esse monopólio, né, dos povos indígenas, eles controlavam os povos indígenas, a catequização, e muitos dos povos indígenas que se encontravam aqui no norte, né, então praticamente os jesuítas dominavam a exportação de drogas do sertão, então eles tinham muita influência na economia, né, e é por isso que o Marquês de Pombal vai se incomodar um pouco, né, com esse poder grandioso da Igreja Católica aqui e vai acabar afastando a Igreja Católica, porque ele dizia que a Igreja Católica atrapalhava, né, o processo da colonização. Outra coisa importante também é a reorganização do território colonial, o fim das capitanias, né, e o estabelecimento do governo geral. Então ele vai reformular ali, vai abandonar aquelas ideias de capitanias hereditárias e vai passar toda essas terras começam a ficar sob o domínio de Portugal de fato, né? Então é o Portugal que tem que organizar e aí o Marquês de Pombal vai criando várias intendências, né? Várias vilas, vai modernizando as cidades, enfim. O Tratado de Madrid é de 1750 e ele vai consolidar o território português, né? Então o Tratado de Madrid ele vai dar essa forma no território brasileiro. Até antes a gente tinha o Tratado de Tordesilhas, né? Que dividia bem aqui, assim, no meio, passava, né? Que é Minas Gerais. Então, o Tratado de Tordesilhas ele não deixava que os portugueses explorassem, por exemplo, a Amazônia. Claro que eles não vão cumprir nesse tratado depois que ele vai ser quebrado com a União Ibérica, e aí os portugueses vão adentrar na Amazônia, nessa região do Mato Grosso, e aí se oficializa com o Tratado de Madrid a consolidação do território brasileiro. O Marquês de Pombal, meu Deus do céu, esse cachorro, cala a boca. Parece que tudo acontece quando eu começo a gravar, né? Desculpa, gente. Então, bora lá. Marquês de Pombal e o despotismo esclarecido. O que seria isso? Seria justamente a valorização do iluminismo pela figura do Marquês de Pombal, né? Então, ele defendia muitas ideias iluministas, que é a valorização do conhecimento, da razão, né? E é por isso que ele vai entrar em conflito com os jesuítas, né? Porque os jesuítas traziam muito essa figura da religião forte para dentro da colonização e ele vai distanciar disso. Além da valorização da educação, né, a valorização do comércio, do mercantilismo muito forte, que vinha dentro desse pensamento do despotismo esclarecido, né, que é uma mistura ali do pensamento absolutista com o pensamento iluminista. Tá? Então, o Marquês de Pombal ele vai criar dois Brasis, tá? Duas colônias, na verdade. O estado do Grão-Pará e Maranhão, que é esses que estão em amarelo aqui, ó, né? Grão-Pará e Maranhão era especificamente voltado para a produção de drogas do sertão e eles tinham comunicação direto com Portugal, tá? Eles não eram controlados pelo Rio de Janeiro, tá? E aqui o estado do Brasil, que era todo o resto, que se voltava para cá, né, para exploração
de ouro e controlava-se aqui através do Rio de Janeiro. Tá? Então, esses dois Brasis vão ser completamente diferentes, vão ter estruturas administrativas diferentes, né? E vai ser muito interessante aí para a consolidação depois da unificação, né, do território brasileiro. Aqui a gente tem uma imagem dos locais, né, e dos produtos que eram é, produzidos aqui no Brasil, na colônia. Então a gente tem, por exemplo, a cana-de-açúcar no litoral, aqui em roxo. A gente tem a pecuária, que é essa região verde aqui, né? Então no Nordeste a pecuária é muito forte, aqui no Sul também. Mineração especificamente aqui na região de São Paulo. Depois em Minas Gerais, né, que vai crescer, vão se descobrir várias jazidas de ouro. Aí a gente tem as drogas do sertão, no norte, aqui é praticamente a Amazônia inteira, né? Era movida por drogas do sertão. Aqui um pouquinho também aqui, ó, na Bahia, mas não muito. Rota de expansão pecuária, né? Que a gente tem essas setinhas vermelhas. Enfim. Então, gente, nesse processo, é isso que nós temos aqui na revisão, tá bom? Estudem, dêem uma lida no conteúdo, pesquisem na internet. Segunda-feira eu aguardo vocês. Tá bom? Até a próxima.